como animar e posicionar camadas automaticamente utilizando expressões aqui no After Effects. Essa animação nasceu a partir de uma espécie de desafio que eu lancei após o meu amigo Pericles pedir uma ajuda de como fazer uma solução parecida com essa daqui. Ele queria uma animação muito semelhante a isso daqui, feita nativamente no After Effects. Então, quando eu tentei fazer isso, eu cheguei a algumas conclusões interessantes sobre a forma como eu poderia posicionar automaticamente tudo isso daqui. Assim, ó, sobre essa solução, eu vou falar rapidamente como que ela funciona, tá? Então, esse Box 3D, se você quer entender como ele foi feito, você pode vir aqui no meu YouTube, eu vou colocar um cardzinho para você entender como que ela foi feita. Mas assim, em poucas palavras, isso aqui, ó, é um cubo com camadas 3D. Cada composição dessa representa uma face. Essa camada aqui dentro tem um stroke aplicado, certo? Aqui, ó, um stroke aplicado com base em uma máscara do tamanho da face. E isso faz com que, quando a gente rotacione esse cubo aqui, né, todas essas faces estão parentadas nesse pivô, quando a gente rotaciona, o stroke ele não perde espessura, ele fica sempre com a mesma espessura e com uma característica interessante, certo? Então, deixa eu apertar uns Ctrl Z aqui, para não prejudicar o que eu já fiz lá. Então, esses cubos, eu coloco eles aqui nessa composição como se fossem camadas, novamente rasterizado. Quer ver? Ó, deixa eu deletar tudo. Quando eu só arrasto o box para cá, ele fica com esse aspecto. Por quê? Porque lá ele está até estourado, né? Eu fui duplicando aqui as camadas e extrapolando os limites da composição. Mas, quando eu ligo aqui a rasterização, né? Essa opção aqui, ó, colapsar transformações, ou então rasterizar, ele consegue identificar as propriedades 3D, né? Tem que estar com 3D habilitado aqui também, senão vai dar erro. Mas ele consegue identificar essas características 3D e ele traz tudo para cá. E é bem bom porque daí eu posso trabalhar com essa camada, duplicando ela, reposicionando. Fica bem legal de trabalhar dessa maneira, tá? Enfim, a partir daí, como que eu consegui criar aquela animação e como que eu consegui ir reposicionando de maneira automática? É isso que eu vou te mostrar, tá? Então, eu vou deletar tudo aqui e vou começar do zero, tá? Então, estou deletando a expressão que eu havia colocado na posição. Vou resetar ela. E vou deletar esse controlador aqui, porque os segredos que estão nele eu vou contar depois. Ou melhor, só vou deletar os efeitos, porque aqui, ó, tem um brush size que eu criei, que é um slider que está conectado aqui no efeito da face, para definir a espessura. Então, é bem simples, é só com o chicotinho mesmo que eu conectei aqui, então aqui eu consigo controlar a espessura do meu cubo, tá? Simples assim. Certo. Agora, pensa comigo, se eu fosse deslocar manualmente isso daqui, provavelmente eu ia vir por aqui, ó. Ah, poxa, eu sei que esse box aqui, ele tem, ó, se eu for na composição, eu sei que ele tem 1000 pixels por 1000 pixels, então provavelmente eu vou querer deslocar ele, se ele tem 1000 pixels, deixa eu ver como é que tá a escala, ele tem 100%, tá? Porque eu peguei uma câmera e joguei a câmera lá para trás para eu conseguir ter ele inteiro. Se eu deslocar ele aqui, 500, menos 500 pixels, vou colocar esse valor aqui, menos 500 pixels, tá? Ó, ele veio para esse lado aqui. Se eu duplicar ele aqui e colocar esse cara aqui mais 1000 pixels, mais 1000, ele vem para cá. E daí eu posso ir posicionando. Só que, poxa, ao invés de ficar fazendo isso numericamente aqui, eu vou fazer diferente. Primeira coisa, criei uma camada, né, um nulo, posicionado no centro da tela, certo? Eu vou parentar esse cara aqui. Observe a posição aqui, tá? Quando eu parento ele em um nulo que está posicionado no centro da tela, ele no centro da tela vai ter a posição 00.
certo? Ó, ele está com a posição 0, 0. Deixa eu tirar a animação aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de animação aqui. Ah, sim, eu tinha colocado animação na rotação também. Ops, aqui. Ok. Então agora ele está com a posição 0, 0 e está no centro da tela. Aqui nessa camada eu vou colocar algumas opções aqui, que é a seguinte. Primeiro, quanto que eu quero deslocar ele? Lembrando que a gente queria fazer uma coisa assim, né? Mais ou menos assim. Daí, mais ou menos assim. Daí mais um cubo em cima, mais um cubo embaixo, mais um cubo para frente e outro para trás. Era mais ou menos isso que a gente queria, né? Então eu vou fazer isso através de expressões. Vai funcionar da seguinte maneira. Vou adicionar um efeito aqui, que é o Expression Control 3D Point Control, certo? Isso aqui é um efeito vazio, certo? Posso colocar o valor que eu quiser aqui. Ele tem 3 eixos. E ele é legal para esse caso porque eu quero realmente controlar 3 eixos. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a posição que eu quero de x, y e z. Só que eu vou colocar a quantidade que eu quero em um outro slider, porque daí eu acho que fica legal de controlar. Então vou aqui criar um slider control. Quantos pixels eu quero deslocar ele? Eu quero deslocar 1000 pixels, tá? Ok. E aqui eu sei que eu quero deslocar, nesse caso aqui, 1000 no X, certo? E aqui eu vou fazer um segredinho que é o seguinte, ó, eu vou pegar o nome dessa camada e colocar o mesmo nome aqui nesse carinha. A partir de agora, vou chamar esse cara de multiplicador. Ok? E a partir de agora, eu vou criar uma expressão aqui. Então, primeira coisa, deixa eu travar no cadeado aqui. E deixa eu criar algumas variáveis. Então, primeira variável, var, multiplicador, vou chamar multi, igual a esse carinha ali. Ponto e vírgula. E a segunda variável vai ser a posição, tá? Vou chamar de pos, igual esse carinha aqui. Ponto e vírgula. E agora, a minha posição vai ser o valor atual. Primeiro eu vou fazer assim, ó, multi versus pos. Só isso, tá? Tá multiplicando esse por esse. E já posicionou, ó. Posicionou 1000 no x. Vou colocar menos aqui, vai para menos 1000 no x. Só que tem um detalhe aqui, ó. O que eu quero fazer? Eu quero duplicar esse efeito e eu quero modificar o valor aqui. Eu quero colocar 1 para cá. E eu quero duplicar esse cara. Eu quero que ele já se posicione automático. Como é que eu faço isso? Ao invés de colocar o nome do efeito manualmente, como está escrito aqui quando eu usei o chicotinho, eu vou escrever o seguinte, ó. This comp ponto aliás, ao contrário, ó. This layer, esta camada atual, ponto name. Isso vai pegar esse nome que está escrito aqui, ó, box 1. Vamos ver se funciona? Funcionou, tá? Quando eu duplico esse carinha, ele já pegou, porque ele automaticamente modificou o número. Cliquei sem querer aqui. Então, de 1 foi para 2, e aqui, quando eu duplico, ele também vai de 1 para 2, e aqui ele está respeitando essa posição aqui. Então, se eu colocar menos 1 aqui no y, ele já vai modificar. Legal isso, né? Então, com base nisso, eu posso criar a posição que eu quiser agora, olha só. Então, esse cara aqui, eu vou colocar 0, vai ser 1, duplicar de novo, esse cara vai ser menos 1, e esse cara aqui, por último, vai ser menos 1 no z e 1 no z. Criei 6 cubos e vou duplicar 6 vezes aqui, ó. E é isso. Tá vendo? Ele foi reposicionando. Estranho ele ter ficado um pouquinho atravessado, mas não tem problema porque eu posso ajustar aqui. Isso é por causa provavelmente da posição da câmera. Deixa eu dar uma olhada, vou rotacionar um pouco. Ou talvez tenha alguma escala em algum lugar. Deixa eu ver como é que está a escala disso aqui. Ah, está 111, ó. Não sei porque está 111. Vou deixar aqui, ó, 1000. Daí vai ficar valores exatos. Aqui eu vou deixar 100, certo? Assim. E agora eu vou duplicar de novo, ó.
Dupliquei 6 vezes. Aqui eu vou colocar um 45 graus no X e no Z, só para a gente ver nessa angulação. Cara, ficou perfeito. Ficou exatamente na posição que eu queria. E se eu quiser qualquer outra coisa, eu posso ir mexendo aqui, ó, e ir reposicionando do jeito que eu quiser. Né? Fica fácil de você escolher. Ah, se eu quiser que ele desloque mais, coloco -2, enfim, -2. A posição que eu quiser, eu posso ir construindo aqui. Isso é muito legal, porque daí eu já deixo pronto e depois só vou duplicando. Porém, tem uma outra coisa que eu quero aqui, que é o seguinte. Eu quero que conforme eu vá usando um slider aqui, que eu vou chamar de animador, eu vou criar aqui, ó, animador. Opa, selecionar aqui. Vou criar um cara chamado animador. Certo? Vou dar o valor de 1 para ele. Deixa eu apagar todos esses cubos aqui, porque como está dinâmico já, eu sei que eu não vou ter problema de voltar a posicionar eles. E aqui eu vou criar uma variável chamada animador. Var, chamar anim, igual. Daí eu vou direcionar para esse carinha aqui, ó, animador. Animador. Pronto. E o que eu faço? Multiplico esses carinhas aqui pelo animador também, certo? Agora eu posso duplicar de novo meus 6 cubos. E agora quando eu animo o animador, vai ficar meio pesadinho, talvez ele não mostre aqui, tá? Deixa eu abrir aqui em cima e deixa eu configurar isso aqui para ficar um pouquinho mais sensível. Eu vou botão direito, editar valor, vou colocar de 0 a 5 aqui, tá? Ok. Agora quando eu mexo aqui, ó, observa. Ele está começando da posição 0, né? Porque quando está 0 aqui, o valor da posição é multiplicado por 0 vira 0. Conforme eu vai evoluindo isso aqui, ó, ele vai evoluindo a animação. E até extrapola a animação que está ali. E isso é bem interessante, porque daí eu posso fazer algumas coisas bem legais, certo? Como vocês tinham visto antes, aqui eu tinha colocado time versus 20. E aqui eu também tinha colocado time versus 20. Dessa forma, ao longo do tempo, ele vai multiplicando o valor da rotação vezes 20, certo? E aqui, ó, no animador, eu vou colocar de 0 a 5, dando uma paradinha aqui no 1 segundo, no 1, e daí eu vou apertar F9 aqui só para ele dar uma freadinha nesse momento. Ele forma, fica um pouquinho parado, e depois rapidamente vai até o final. Vamos ver como é que fica isso? É isso aqui, tá? Então agora, ó como é que tá ficando a animação. Ela tá multiplicando tudo isso aí pelo slider do animador. Então ele começa em 0, multiplica até 1, né, que daí as posições viram 1000, e depois ele vai até o 5, que daí as posições ficam 5000 nos eixos que foram designados no controlador. E daí cria essa animaçãozinha de certa forma automatizada, né? Eu não precisei marcar muito keyframe. Na verdade, eu só marquei keyframe em uma propriedade e já tive esse resultado. E aí, gostou do resultado? Espero que você tenha gostado. E se você realmente curte esse tipo de conteúdo, eu peço que você avalie a possibilidade de seguir esse canal e compartilhar com seus amigos que também curtem dicas avançadas de After Effects. Um abraço, valeu!